Professora, a senhora está falando algo porque não está dando para ouvir. E agora? Vocês estão me vendo? Agora sim. Sim. Estava todo mundo. Sim, professor. Estava todo Agora mundo sim. muito quieto. Eu já estava andando aqui. Vou voltar. Eu comecei a achar esquisito. Então, vamos recapitular aqui. Olha, nós ontem falamos sobre a definição de consolos curtos. Isso. Falamos que os consolos curtos não podem ser, são estruturas curtinhas, né, elementos curtos, que não seguem as regras da resistência dos materiais e que, então, precisam ser calculados pelo método das bielas e tirantes, que é um método, acredito. Fala, melhorou? Não, está pequena mesmo, porque isso é só uma recordação. Mas vamos lá, vê se tá, que isso aqui a gente falou ontem, né? Então, é só para ficar tudo aqui na minha tela e eu conseguir explicar melhor, né? Bom, mas então, voltando lá, nós definimos as condições para ter um consumo puro. Isso está na norma, está ali, é um item da norma. Mostrei aí, no caso de um dente de pilar, quais são as linhas de tensões, de tensão, principalmente aqui, ó, nesse nozinho bem tracionado, mas que também tem tração ao longo do dente. E para cá temos os limites de compressão. Então, por conta disso, a armadura desse dente requer uma armadura importante aqui em cima, de modo que abrace o apoio e essa carga que vai descer por aqui, essa compressão que vai descer aqui nessa biela, ela tem que ser levantada e a gente levanta isso com estribos e ancora lá atrás na região comprimida. Então, dessa forma, a gente tem aqui, né, o esquema das reações, das ações e reações, e a gente consegue tirar, então, o valor de tração nesse tirante e determinamos as armaduras. Essa aqui é a armadura principal, ancorada lá na região comprimida, e temos as armaduras secundárias, porque como existe tração ao longo da altura do dente, a gente coloca uma barra menor em toda essa altura do dente. E aqui nós temos os estribos que levantam a carga e levam para lá, tá? Ancora lá na armadura principal. Então, esse é o princípio desse cálculo aqui do dente e que vai ser semelhante em outras situações. Além de calcular essa armadura do tirante, a gente tem que verificar o concreto da biela. Tá? Então, vimos também a finalidade das transversinas, falamos sobre as transversinas intermediárias e as transversinas de apoio. E aí, então, mostrei também o espaçamento que deve ter numa seção transversal desse tipo, a quantos metros eu devo dispor uma transversina. Então, em geral, a gente tem uma no meio do vão, podemos ter também nos quartos do vão. Então, aqui tem uma regrinha, SL, que é a distância entre transversinas, deve ser menor ou igual 2 vezes a distância entre eixos de nervuras, ou 10 metros, né, o que for menor.
e a altura da transversina, que no caso da transversina é intermediária, né? Porque no apoio ela é sempre obrigatória, a transversina no apoio é sempre obrigatória. E então, intermediária, ela tem uma altura 75% da altura da viga e a espessura dessa transversina intermediária é pelo menos 20 centímetros. Tá? Então, são essas as recomendações dimensionais. Pronto. E aí, falamos também que no apoio, ou mesmo na intermediária, a gente precisa, quando eu tenho uma viga caixão, eu preciso caminhar dentro desse caixão. Então, o caixão normalmente não tem transversina intermediária, basicamente no apoio. Então, no apoio, eu preciso ter aqui uma abertura, que essa abertura tem que ser feita com cuidado, normalmente no meio, né, transversalmente, na região central, e também aqui a meia altura, para fugir das armaduras principais das vigas e da própria transversina. Tá? Falamos que ela tem que ser chanfrada, qualquer furo que você faça tem que ser ou cilíndrico ou chanfrado. Temos que ter barras aqui de armadura em volta desse círculo, dessa abertura para armar. E o que mais? Acho que é isso, né? E aqui a gente vê bem a biela, né? Então, esse é o problema que a gente vai resolver hoje no cálculo da transversina. A biela de compressão da nervura em direção aos apoios. Então, aqui as bielas. E aí nós falamos sobre o dimensionamento da transversina. Então, como é que é? Primeiro, a gente tem que verificar se essa relação E sobre D é maior ou menor que 1, né? Para ser calculado por biela, tem que ser menor do que 1. E que é esse, né? O D, altura útil, o E é a distância entre o eixo da nervura e o eixo do apoio. Esse aqui é o meu E. Tá? Então, a gente primeiro verifica isso. Se isso aqui se configurar, então a gente vai calcular por bielas e tirantes. E aí, o modelo de biela e tirante dessa transversina é esse que está aqui, que a gente falou. É um problema espacial. A gente tem aqui a longarina. Essas aqui são as bielas da treliça, né, da longarina. Isso aqui está desenhado em forma de biela, mas não é uma barra. Eu preciso arrumar esse desenho. Aqui é uma barra, né, é o banzo tracionado da viga. E as bielas, na região do apoio, na região em que encontra com a transversina, o apoio está aqui, as bielas caem aqui para baixo. Então, se as minhas bielas estão caindo, aqui está a minha reação de apoio aqui, ó, né? A minha reação de apoio está aqui, o meu aparelho de apoio está aqui, eu não vou conseguir, o meu aparelho de apoio está aqui. Então, se a biela está caindo aqui, ó, né, em balanço, eu preciso levantar essa carga, e para isso eu vou usar estribos, está aqui escrito, ó, uma armadura de suspensão. Vou suspender essa carga, e essa carga vai por uma outra biela até o aparelho de apoio da transversina. Né? E aí, esse modelo aqui, como eu tenho uma biela aqui, vai surgir uma força de tração aqui, um tirante aqui. Então, a gente precisa determinar esta armadura, calcular aqui por equilíbrio de forças aqui, quanto que é o valor de FD, calcular essa armadura, verificar o concreto desta biela, se aguenta ou não. E depois calcular toda a armadura da transversina, que vai ter barras de fricção aqui, né? Vai ter estribos, então toda a transversina, é isso que a gente vai fazer no exercício de hoje. Né? Então, aqui eu mostrei como é que se determina
é a armadura de tração, aqui por equilíbrio dos esforços, né? Eu tenho essa força vezes esse braço, tem que igualar esta força aqui vezes este braço. É isso que está aqui. E aí eu tiro o valor da força em quilonewtons, divido pela tensão do aço e acho a armadura. Né? O valor de D é 0,8 de H. Verifico a biela, lá através daquela fórmula que vocês já conhecem, VRD2, verifico então o concreto na biela, calculo a armadura de suspensão, que são os estribos. Para calcular essa armadura de suspensão é muito fácil, porque eu vou pegar a reação de apoio e vou dividir pela tensão no aço. Vai me dar a armadura do estribo. Tá? E nesse valor da reação de apoio, eu vou poder descontar, para não ficar muito pesado, eu ter muita armadura, a norma permite que eu desconte todos os efeitos que são pegos predominantemente, absorvidos predominantemente pela laje. E aí são o guarda-rodas, a pavimentação, o peso da própria laje, o veículo tipo, essa laje carregada com o veículo tipo e com a carga acidental de impacto. Então, tudo isso aqui numa região, está aqui a transversina, D para lá e D para cá. Então, nessa zona toda churada aqui, eu calculo esse peso e desconto do ND que dá no meu cálculo da minha viga logarítmica. Tá? Bom, como se trata de uma viga alta, a norma brasileira exige, para evitar a fissuração, porque as vigas altas fissuram, né, transversalmente aqui, então a gente tem que dispor de uma armadura que é denominada por costela ou pele. Então, essa armadura de costela, ela é espaçada geralmente a cada 20 centímetros, aqui a cada 20 centímetros, e a gente calcula ela fazendo 0,10% de BWH. E temos também que calcular a armadura de fretagem. Né? Então, toda vez que eu tenho uma carga concentrada muito grande, de elevado valor, eu tenho que ter uma armadura de fretagem para dissipar essa carga. Então, essa armadura de fretagem nada mais é do que uma fogueirinha de armaduras. A gente está vendo aqui na direção transversal, vocês vejam que eu aqui tenho o apoio, o aparelho de apoio, eu sigo um pouco mais para cada lado, mas assim, cobrindo toda essa região do apoio. Né? A carga chega aqui, então cobrindo isso tudo. E aqui na direção longitudinal, ela também aparece na outra direção. Para calcular essa armadura, a gente usa esta fórmula que está aqui, que eu mostrei na aula passada, lá da minha aula de ponte 2 de blocos parcialmente carregados, tá? É a armadura de fretagem. Essa fretagem, ela também é utilizada quando eu tenho no topo do pilar. A gente vai usar aqui, ó, na transversina, mas no topo do pilar ela também vai ter uma fretagem. Bom, então aqui é basicamente o detalhamento da minha... Não deu não, ficou muito. O detalhamento da armadura da transversina. Então, a gente vai ter lá aquela tração em cima, vai gerar essas armaduras aqui no alto. Nós vamos calcular o momento positivo máximo da transversina, que vai gerar aqui essa armadura. Né? Vamos ter aqui os estribos, tá? Aqui os estribos, né? Ao longo da viga, e a armadura de costela. Essa armadura de costela, que está dando para vocês verem aqui, ó, é como se fosse um estribo aberto. É um estribo assim, aberto.
né? Ele é fácil, ele não tem gancho, ele é aberto e ele é disposto deitado aqui ao longo da altura da viga, né? Da viga transversina. Tá? Então, essa aqui é a armadura de costela. Tá? E temos a fretagem, que é isso tudo que a gente vai fazer um exemplo hoje. Tá certo? Dúvidas até aqui, gente? Por enquanto não, professora. Tá. Aí eu pergunto, vocês chegaram eu falei aqui também, né, na aula passada, sobre os carregamentos possíveis que são utilizados numa viga caixão para avaliar o torsor e o fletor, e pronto. E aí eu queria saber se alguém chegou a dar uma olhada, né, nesse exercício aqui que eu passei ontem. Então, vamos lá. Então, vamos fazer. Então, aqui nós temos uma transversina, nós vamos calcular a transversina de apoio, aqui, ó, seção S10, da ponte sobre o Rio Pavão. Vou aumentar, a seção S10 é essa, ou seja, é um apoio, e é essa transversina de apoio que a gente vai calcular. Aqui tem umas dimensões longitudinais da longarina, e aqui a seção transversal é em duplo caixão. Bom, então, essa seção transversal é uma seção aqui larga, tem 5,25 com 5,25, então tem 5,25 vezes 30 dá 8, quase 9, com 9 dá uns 18 metros aqui de seção de largura, praticamente, essa ponte. E a nossa transversina, está aqui ela tem no apoio S10 a largura de 1,15 m, é o BW dessa transversina. Aqui tem umas cotas. Que cotas são essas? Olha, entre a face da nervura e o eixo dessa nervura, eu tenho 5,25 m. Eu tenho aqui o aparelho de apoio, então o eixo do aparelho de apoio. O aparelho de apoio tem 35 por 90. O pilar aqui, ó, tem 1,40 m de diâmetro. E entre eixos de apoios eu tenho 7,5 metros. E aí, então, eu tenho aqui essa dimensão aqui, que é 2,20 m. A largura da viga aqui é BW, BW aqui da viga é 70, então eu tenho aqui no eixo 35, aqui eu tenho 90, não é isso? 90, então metade de 90 é 45, a metade de 140 é 70, portanto aqui é 25, aqui é 35 e aqui vai ser 1,15 m. Por coincidência, é o mesmo valor do BW lá, mas é uma outra conta, tá? Então, essa distância, essa cota daqui, entre eixos, entre o eixo da longarina e o eixo do apoio, é 1,15 m. Então, aquela excentricidade, eu falei lá em cima, é aqui 1,15 m. A altura da viga é 2,80 m. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se isso é um consolo curto. Então, está aqui, ó, verificação de A sobre D, ou E sobre D, vai ser 1,15 dividido por 2,24. Esse 2,24 é o 0,8 de D. 0,8 de 2,80 m dá 2,24. Então, a gente faz essa conta, deu 0,51, portanto, eu posso usar o método das bielas e tirantes. Então, é isso aqui que eu vou utilizar. Ok? Bom, o problema já tem aqui os dados do problema. O problema já me traz os valores das reações verticais nos eixos dessas nervuras. Então, chamando aqui de nervura 1, viga 2 e viga 3,
e ele diz o seguinte, o problema, que para o caso de ponte totalmente carregada, eu tenho esses valores de reação nas nervuras. Para a ponte metade carregada, eu tenho esses valores que aqui estão. Tá? Então, aqui tem mandando considerar o D08 de H, 150 e um FCK de 26 LPA. Bom? Tá. Seria isso que está aqui. Olha aqui. Aqui você tem um carregamento excêntrico, ponte metade carregada. Aqui você tem ponte totalmente carregada, com carregamento no centro ou carregamento excêntrico. Tá? Então, aqui nós vamos ter, ó, então, solução de ponte totalmente carregada, carregamento excêntrico. Eu sei que é excêntrico porque essa carga aqui é maior que as outras. Então, isso aqui indica que eu estou numa situação dessas, né? Estou numa situação dessas aqui. Né? Bom, então, como é que eu vou... A primeira coisa que eu tenho que fazer, lembrando, ó, como é que era o esquema lá, o modelo de cálculo. Cadê? Olha só. Para eu calcular a armadura, eu preciso da reação no apoio, né? Para eu poder tirar o valor desse tirante aqui. Então, aqui... Então, aqui eu tenho as reações por nervura, eu tenho aqui as minhas cotas, eu preciso determinar o valor das reações de apoio. E aí, como é que eu faço isso aqui? Essa distância que está aqui, x, ó, essa distância daqui até aqui, vai ser o quê? 7,5 é entre eixos de apoio. Portanto, aqui o x vai ser o 7,5 sobre 2, que vai dar 3,75. Tá? E esse pedaço que está aqui vai ser o quê? Ó, vai ser 5,25, vem até aqui, não é isso? Vem até aqui. Menos o 3,75, que é daqui até aqui, 5,25, menos esse 3,75, menos a metade da nervura. Menos a metade da nervura, e aí eu tenho esse 1,15 aqui. Aparece o Y, então é 1,15. Bom, feito isto, o que eu faço? Somatório de V, somatório de momento em torno do ponto B, e tiro os valores das reações. Tá? Tá feito aqui. Aí, pronto. Agora, para a outra combinação de carregamento, que é ponte metade carregada. Então, voltando lá, ponte metade carregada é essa situação que está aqui. Vai me dar um momento torsor máximo. Então, eu vou ter esses valores, 2050, 1990. Aqui, 2050, 1520, 990. Está aqui. Faço as mesmas continhas, né? Equilíbrio de esforços, e tiro o valor das reações de apoio para esse carregamento aqui. Bom, então, para calcular o maior momento positivo, eu vou usar essa solução. Tá? Então, vamos ver. Ó, o cálculo das reações de apoio permitem a determinação do momento máximo no meio do vão e irão servir para o dimensionamento do aparelho de apoio. Então primeiro, nós vamos calcular a armadura positiva, ponte totalmente carregada, porque a ponte metade carregada fica desequilibrada. Então, a ponte metade carregada, qual vai ser o valor do momento no meio do vão? Vai ser 1950 vezes esse braço, menos isso aqui, vezes esse outro, vezes x. Vamos ver se eu fiz certo aqui. 1950 vezes aquela distância,
menos 2,875, que é a reação de apoio, vezes 3,75 aqui, que é o x. Tá? Com isso, eu tiro o valor do meu momento, 1.226 Nm. E aí, para ser mais rápido, eu usei tabela e errei 18 centímetros quadrados. Tá? Entenderam isso? O que eu fiz? A partir dessa combinação de carga aqui, eu calculei um momento máximo positivo na transversina. A transversina tem este vão aqui, né? Não tem balanço, tem este vão. Então, foi isso que eu fiz aqui. Isso é fácil. Aí achei 18 centímetros quadrados. 18 centímetros quadrados usando uma barra de 20, a barra de 20 tem 2,85 centímetros quadrados, a área da barra de 20. Então, dividindo 18 por 2,85, eu acho 6 barras de 20 milímetros. Então, como é que eu vou armar isso? Olha, aqui está feito à mão mesmo, tá? Porque eu até hoje não aprendi o AutoCAD. Pura preguiça. Preguiça não. Não é preguiça. Só quando você, assim, tem uma certa resistência, eu acho que é difícil, aí todo mundo me diz que é fácil, mas eu não fui lá. Então, são essas barras aqui que eu chamei de N2. 2 barras de 6, barras de 20, 2 vezes 6 barras de 20, que a gente joga. Né? O mais importante é cobrir aqui em cima, então aqui a gente joga com ela. 2 barras, eu botei N1, né? Botei aqui N1. Só aqui está até errado. Aqui seria N1. Ah, não, vocês entenderam ali. E depois, não, aí, Regina, tá certo. 6 barras de 20. 6 barras de 20, tá aqui, ó. 6 barras de 20 N1, armadura positiva. Estou calculando o momento positivo, né? Como é que eu ia botar isso? Aqui, são 6 barras de 20. Tá? E elas vão aparecer aqui, ó, transversalmente, elas aparecem aqui. 2, 3, 4, 5, 6 barras, 6 N1. Certo? Agora, então, é que nós vamos calcular a armadura de tração. Ó, armadura negativa. E aí, para a armadura negativa, eu vou usar a ponte metade carregada. Eu vou usar a ponte metade carregada, que é onde eu tenho uma reação de apoio maior, ó, 2050, é maior do que todas as outras hipóteses. Então, eu vou usar esse valor de 2050 aqui. E então, vamos calcular aqui aquele tirante. Eu multiplico por 1,4, multiplico por 1,15, divido por 2,24. Então, voltando lá. Fica aqui, ó. É o N máximo vezes o E dividido por D. Então, o meu E é 1,15 e o meu D é o 2,24. Aí eu acho 1.473 kN. Então, esse meu tirante aqui, para eu calcular a barra, eu divido pelo aço que eu vou usar, a tensão do aço, e acho a área de armadura. Como eu usei aqui barra de 20, aqui também eu vou usar barra de 20. Então, eu vou pegar o 34, vou dividir por 2,85, que é a área de aço da barra de 20, e vou achar 12 φ de 20. Tá? E aí, que é o N2 corretamente. Tá aqui, 2 vezes 6 barras de 20, 12 barras aqui de 20 milímetros. Atração. Tá? Tranquilo, pessoal? Tá tranquilo. Bom,
Agora, o próximo passo que eu tenho que fazer é verificar a biela comprimida. Então, para eu verificar a biela comprimida, eu tenho que calcular aquele VRD2, que você já sabe, o FCK é 26, aqui BWH vai dar 11.573, e vou comparar com o ND máximo, que é 1,4 vezes 2.050, esse 2.050 que a gente usou aqui. Então, dá 2.870, que é bem menor que 11.500, então, perfeito, e ela passa. Ok? Tá. Então, agora a gente precisa calcular a armadura de suspensão. Então, o que eu falei para vocês que era o cálculo, como é que se calculava a armadura de suspensão? Vamos voltar aqui. A armadura de suspensão era calculada em função da força no meu apoio, né, da minha resultante no apoio, dividido pela tensão no aço. Mas que eu podia reduzir uma parcela do carregamento que era absorvido predominantemente pela laje. E aí, para a gente não ficar calculando tintim por tintim daqueles itens, a gente já sabe que esses valores que eu posso suspender, na verdade, esse N máximo, a metade desse N máximo. Por que eu uso metade do N máximo? Para descontar aquela carga que está ali diretamente aplicada, absorvida pela laje. Então, a gente já tem essa ordem de grandeza, então vamos pegar o 2.050 e vamos dividir por 2. Aqui é o coeficiente de 1,4 e aqui a tensão no aço. Achei 33 centímetros quadrados. Bom, agora, a armadura de suspensão é um estribo. Então, se é um estribo, nós não podemos usar barra de 20. Não sei se vocês se lembram, mas nas longarinas, nós usamos a barra de 12,5 para os estribos, que é o usual em ponte. Então, aqui também nós vamos usar a barra de 12,5 para esses estribos. Então, eu vou pegar 33, vou dividir por 1,25, que é a área da seção da barra de 12,5, e vou achar 2 vezes 16 φ de 12,5 a cada 15. Ah, Regina, por que você escolheu a cada 15? Porque é mais ou menos um padrão. A gente tem na cabeça uma ordem de grandeza por exemplo, a laje também é barra de 12,5 a cada 12,5, a cada 15. A gente tem mais ou menos esse padrão no detalhamento de pontes. Então, a gente já sabe mais ou menos isso, e por aqui a gente usa, se for necessário, aperta-se mais um pouco. Aonde vão ficar esses estribos? Olha, esses estribos, aqui está a minha transversina, eles vão ficar aqui. Aonde os estribos são mais importantes? São mais importantes na região do apoio. Então, eu tenho aqui, não sei se vocês estão vendo, aqui está meio achuradinho aqui, ó, o meu aparelho de apoio. Então, eu tenho que encontrar uma região aqui, ó, que envolva todo esse apoio. Olha, esse apoio aqui, qual é a dimensão dele? Vamos voltar lá para a primeira folha. Não. Não sabia. Então, esse aparelho de apoio tem 90 centímetros aqui, transversalmente. Então, 90 centímetros, ó, aqui eu vou colocar mais 15 para cada lado, mais ou menos, e aí eu resolvi escolher aqui esse valor de 2,25 metros para colocar os meus estribos aqui, ó, mais apertados a cada 15. Então, eu escolhi essa faixa toda aqui. Isso aqui está fora de escala, tá, gente?
Então, 2,25 m aqui, 2,25 m aqui, desde que você cubra toda a região do apoio. E o restante aqui para o meio da viga, a gente pode, aqui vai ser estribo duplo, aqui eu posso usar estribo simples, mas também a cada 15. Então, vocês reparem o que eu fiz aqui, ó, 2 ferros de 16, duplo, nessa região, 2 vezes 16, M3, e aqui na meiuca, que a gente tem momento positivo, o cortante aqui é menor, eu uso estribo simples. E ele é largo. Ele é largo. Porque aqui você tem uma largura de um BW muito grande, né? Então, é isso que a gente determinou aqui, ó. Cadê? Ó, 2 vezes 16 barras vai dar 40 centímetros quadrados. Esses estribos, então, estão dispostos numa faixa de 2,10 m, que é a região da biela comprimida. Tá? Eu falei apoio, mas é lógico que o apoio é onde eu tenho a biela. Cadê a figurinha da biela? A biela aqui, né? Nessa região aqui toda tem que cobrir um estribo. Aqui eu posso colocar um estribo ser menos estribado. Então, ficou assim, dessa forma. 2 vezes 16, barra de 12,5 cada 15. Aí eu checo. Quanto é que dá essa armadura? Ah, deu 40? Aí eu precisava 33? Então, tá feito. Esse estribo que ficou aqui no meio nem entrou na conta. Tem tudo aqui, no apoio, tá? Muito bem. Então, já fizemos a nossa armadura de suspensão, que são os nossos estribos. Agora vamos calcular as costelas. A costela, conforme a norma manda, é 0,10 BWH. Então, 1,15 m vezes 2,80 vezes 0,10 deu 32 centímetros quadrados por face. E a costela a gente coloca sempre a cada 20. Então, eu vou usar para a costela o mesmo diâmetro que eu uso para o estribo, portanto, barra de 12,5. E aí eu faço a conta ao contrário. Então, eu pego 32, divido por 1,25 e vejo quantas barras vão caber. E aí fiz essa conta e descobri que dava 4 vezes 12, fio de 12,5 cada 20. Tá? Então, são essas barras que estão aqui, ó. Por que que são 4? Porque essa costela é como se fosse um estribo aberto e ela entra assim, tá vendo? E aparece aqui, quando você vê, faz o corte, você vê as bolinhas aqui. Tá? Então, é esse aqui com esse aqui com esse aqui. Tá? Aqui as minhas barras. Muito bem, então aqui nós armamos a costela. Essa costela, ela é ao longo, está aqui, ó, N5, ao longo de toda a altura da minha viga. Então, aqui embaixo está o N1, aqui em cima está o N2, são as 6 barras de tração aqui, e aqui a gente tem a costela. Muito bem, temos a costela, temos aqui o desenho do estribo. O que está faltando? Está faltando calcular a fretagem. E aqui eu quero que vocês prestem atenção, porque eu acho que isso vocês nunca fizeram. Então, vamos lá. Para calcular a armadura de fretagem, eu uso essa expressão, onde A0 é a menor dimensão do aparelho de apoio. Então, lembrando, o meu aparelho de apoio tem 90 por 90 é a dimensão maior por 35. Então, é nesse 90 que eu vou considerar aonde eu vou armar. Mas para botar aqui nessa expressão, eu vou colocar aqui a menor
dimensão do aparelho de apoio, que é o 35, 0,35. Então, 0,35 dividido pelo BW, então eu estou vendo isso transversalmente. É isso mesmo? É isso mesmo, olha aqui. Ó, 35 é transversalmente aqui, né? Não, desculpe, é longitudinalmente, né? E o BW, ele está aqui, é isso mesmo. Então, eu vou fazer essa conta, aqui é a tensão no aço, isso aqui é o nosso MD, que é o 2050, e vou calcular 13 centímetros quadrados. Bom, a armadura de filetagem, dependendo dessa área de aço, eu posso fazê-la em 3 ou em 4 camadas. Como eu já fiz essa conta, eu sei que em 3 camadas é o suficiente. Por quê? Porque eu tenho aqui uma região boa por onde eu posso armar. Se a minha região fosse menorzinha, que eu não tivesse espaço, provavelmente eu teria que colocar 4 camadas. Mas aqui tem espaço para colocar 3 camadas. Então, vamos lá. 13 dividido por 3, eu tenho 4,33 centímetros quadrados por camada. A fretagem, ela normalmente a gente usa ou barra de 6 ou barra de 8. Por quê? Porque eu preciso ter aqui, ó, uma dobra, que eu não posso ter uma barra muito grossa por causa dessa dobra aqui. É o raio de dobramento desta barra. Então, e o que é usual é eu espaçar essas barras a cada 15. Então, se eu vou espaçar a cada 15 e eu vou colocar essa minha fretagem aqui, ó, e que espaçamento é esse? Aqui eu tenho essa região aqui eu tenho o aparelho de apoio é 90, né? Então eu vou fazer aqui com 1 metro aqui, ó. Então eu faço aqui 1 metro dividido por 15, eu vou ter 11 barras. Eu vou ter 11 barras, vai ser um pouco mais aqui. E aí, então, eu vou ter 11 barras com esse formato de sanfona que aqui está. E na outra direção... fala, você não... Porque a gente usa... porque a gente usa um espaçamento a cada 15, tá vendo? Então, aqui, na verdade, eu estou considerando 1,5 metro. Eu falei errado. Aqui é na direção longitudinal. Na direção transversal, aqui, ó, eu vou considerar aqui 1,5 metro. Então, 1,5 metro, eu digo porque o apoio tem 90. Isso assim, meio no chute, tá, Marcelo? Por isso que é bom detalhar. O detalhamento é a melhor parte que tem do projeto, porque você fica tentando ali ver o que você vai colocar. Você fica pensando aqui. Então, se eu tenho um aparelho com 90, eu vou ter que botar um pouco mais, então eu botei aqui 1,5 metro. 1,5 metro dividido por 15 dá 10 espaços, então dá 11 barras. Então, eu pego 4,33, divido por 11, achei 0,39. 0,39 dá para eu usar a barra de 8. A barra de 8 é até maior, né? 0,5 centímetros quadrados. Então, eu vou ficar aqui tranquila. Então, eu vou colocar 11 barras de 8 aqui nessa direção, que é esta, que é onde a biela chega, né? E na outra direção, longitudinalmente, eu tenho um espaço menor. E aí eu só adapto, vejo quanto que vai caber ali. Então, eu faço aqui, ó, na outra direção, que é na direção longitudinal, e eu não desenhei aqui, mas cadê aquele outro desenho? Ó, aparece aqui a fretagem, tá vendo? Aparece na direção transversal e aparece aqui na região longitudinal, né? Então, na região longitudinal, eu tenho aqui, ó, 35 centímetros
de aparelho, e aqui eu coloquei 1,05 m, né? Então, que aí eu estou ao longo, né? Aqui, ó. Então, eu tenho 1,15 m aqui, 7 vezes 15, dei uma folga para não ficar muito apertado aqui, e coloquei, então, 7 barras, né? Aliás, são 8 barras, são 7 espaços de 15, são 8 barras. E aí eu fiz essa outra sanfona aqui. Então, a gente vendo aqui, a gente vê 3 camadas com as 11 barrinhas aqui, ó. E aqui, nessa direção aqui, ao contrário. Então, vocês estão enxergando, olha, essas 11 barras aqui ocupam 1,5 m, ó. É esse 1,5 m aqui, ó. 11 barras. Tá vendo? Isso aqui, para quem nunca viu, isso não é muito fácil, não. Vê lá se vocês entenderam. É porque um está numa direção, o outro está na outra. É porque, olha só, tem que ser maior do que o aparelho de apoio. A fretagem, ela tem que ocupar um espaço maior do que o aparelho de apoio. Então, olha só, você aqui está vendo bolinha, não está vendo bolinha? Está vendo bolinha. Então, está nessa direção aqui. Né? Então, se você está vendo bolinha, essa barra que está aqui é esta, concorda? Tem 1,5 m. Essas barras que estão riscadas assim, ó, são essas aqui que a gente está enxergando. Ela tem 1,5 m. Aí, longitudinalmente, eu coloquei com 1,05. Menor. Então, essa barra aqui, ó, cheia, é essa camada. Em cima dessa camada, vem esta que está aqui, cruzada, como se fosse uma fogueira. Entendeu? Aí você, quando olha daqui, essas bolinhas são essas bolinhas aqui, ó. E é isso. É isso. Tá? É isso mesmo. Bom, era isso. Acabou, tá? O nosso curso. Agora vocês precisam estudar isso aí para ver se entenderam de fato. Fala, Marcelo. Não, mas é para perguntar mesmo. Hoje, inclusive, é aula de dúvidas. Então, você assinar o quê? Que você está elogiando o meu curso? Você achou o meu curso organizado? Sabe o que acontece, Marcelo? Escrever um livro técnico, além de requerer um esforço muito grande, você não consegue financiar. Você tem que pagar do seu próprio bolso para a editora. Você sabia que é assim que funciona? Você sabe que o Soriano tem vários livros publicados. Não sei se vocês tiveram aula com o professor Soriano. Tem vários livros ótimos. Os livros do Soriano, ele que faz tudo. Ele desenha
todas as figurinhas lá de isostático, peristático. Ele faz aquilo tudo no Word, ele já tem uma biblioteca, claro. E ele coloca tudo. Escreve, dá tudo para a editora mastigado. Aí a editora resolve fazer uma correção no português. Em vez de corrigir, estraga. Porque não entende nada, bota vírgula, não tem, não sei o que, ele tem que rever aquilo tudo. Olha, é uma canseira, é um desgaste fabuloso. E isso a editora que aceita publicar um livro técnico, porque são poucas. Porque para publicar isso aqui cheio de fórmula, ninguém quer. Não vende também. Então, por isso é que não tem bibliografia. Por isso que eu gosto de fazer uma apostila mais explicadinha. Eu também gosto, tem um monte aqui, não sei o que eu vou fazer com tanto livro. Mas acontece assim, olha, aí você só vai aprender a fazer ponte. Aliás, não sei se eu falei isso para vocês, acho que não, né? Remoto, acho que eu esqueço de falar isso. Vocês vão se formar com a consciência de que não sabem fazer nada. Aí dá assim um apavoramento. Assim, gente, eu sou engenheiro, eu não sei fazer nada. Sabe quando que você vai ser engenheiro? Na hora que você trabalhar com engenheiro. Seja na construção, seja no cálculo. A faculdade dá as ferramentas. Então, por exemplo, aula de hoje, eu aqui mostrei um monte de coisas. Mas vocês só vão aprender isso tudo que está aqui fazendo. E aí, quando, vamos supor, vai para o escritório de cálculo, aí vão pensar assim, pô, mas por que história é essa aqui de biela tirante? O que é isso? Nunca vi isso. Então, por isso que eu tento. E tento exigir de vocês os conceitos. Como é que é o mecanismo resistente de flexão? Como é que é o mecanismo resistente do cortante? Porque não adianta aprender aquelas regrinhas, VRD2 é isso aqui, e daí? Para que serve isso? Então, vocês têm que pensar, na hora que vai fazer um projeto, tem que pensar, tem que começar a ver, bom, e essas dimensões aqui, o arquiteto, primeiro você vai lançar a estrutura, se for um prédio. Aí você tem que, põe o viga aqui, põe o apoio, qual é a máxima distância de um balanço de varanda que eu posso ter? Então, são uma série de coisas que você tem que pensar antes de você sair fazendo. Por isso que no curso aqui de ponte, eu dei lá uma aula chatérrima, que dimensões usuais, não foi? De pontes. Por que aquilo? Porque vários projetistas já fizeram e chegaram à conclusão, e nem tem aqui nessa nossa aula hoje. Né? Então, vamos diminuir aqui para subir mais rápido. Então, o que eu coloquei aqui para vocês? Ó, aquela história da transversina. Ó, a transversina tem que ser desligada da laje, a transversina tem que ter um espaçamento XYZ, a altura é assim. Então, essas coisas aqui que eu, ao longo do curso, aqui, de pontes 1 só, que eu fui explicando, é para poder facilitar na hora de fazer um projeto. Né? Mas a gente só aprende mesmo fazendo, Marcelo. Sabe? Agora, participar de congressos, assistir palestras, olha, tem tido tantas lives de uma porção de coisas, porque os engenheiros não são só os novos, não. Ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo coisas, vai percebendo certas coisas que não enxergou, porque é preciso ter maturidade para enxergar além daquilo que a gente já aprendeu. Né? Então, é por isso que é assim. Mas os livros são bons, Marcelo. Você vai ver que eles te ensinam alguma coisa.
talvez você ainda não tenha conseguido enxergar aonde eles estão te ensinando. É isso também. Uhum. É. Porque são matérias de projeto, porque são matérias de projeto. Você que gosta de livro, eu tenho aqui uma coleção de concreto armado, antiga. Vou pegar aqui para te mostrar. Peraí. Ó, são acho que 5 volumes, tratado de concreto armado. E isso aqui eu comprei até no sebo, porque na época que eu me formei, eu fiquei de miserê, não tinha mesmo. Ó, é do Guerrin, tá vendo? Do Guerrin. Aí, essa coleção, não apareceu, não? Deixa de novo. Guerrin. Bora ver aqui. Deu sim. Fixa a tela dela. Ah, deixa Fixa eu tirar ela. essa apresentação. Peraí. Ai,